nós vamos falar sobre a crise de 1929, certo? Essa crise de 1929, pessoal, ela tem alguns antecedentes que seriam bem interessantes, vamos dizer assim, da gente colocar, bem interessantes da gente falar, tá bom? Um deles é justamente a própria Primeira Guerra Mundial, do qual ela ocasiona como consequência uma destruição dentro da Europa, tá? Então essa destruição, seja ela da questão ali física ou também da matéria, da mão de obra, seja ela da questão física ou seja ela da mão de obra, tá? Acaba aí afetando a economia europeia, fazendo com que estas nações, seja elas da Tríplice Aliança ou da Tríplice Entente, acabem, então, importando mais produtos. O grande fornecedor de produtos à Europa é justamente os Estados Unidos, que acaba ali no final da Primeira Guerra e boa parte da década de 1920 exportando esses produtos, né, ganhando esse mercado europeu, trazendo aí uma maior consistência para a sua economia. Juntamente com isso, pessoal, há um grande desenvolvimento tecnológico e científico também dentro dos Estados Unidos, e isso proporciona na sociedade norte-americana aquilo que a gente conhece como American Way of Life. Então, o estilo de vida norte-americano, o estilo de vida estadunidense, que era um estilo aí voltado para consumir aquilo que tem de melhor, consumir, então, a última tecnologia, consumir, então, é a grande palavra, né? Na verdade, o consumismo é a palavra-chave aí, tá? Eles não são meros consumidores, mas sim consumistas, tá? E a cada inovação que aparece, a cada novo produto, esses caras estariam comprando eles, tá certo? E adquirindo ainda mais essas questões, certo? Esses produtos. E aqui, pessoal, acaba proporcionando dentro da própria nação norte-americana um grande desenvolvimento das indústrias, né? Essas indústrias elas acabam produzindo cada vez mais, e para que houvesse esses investimentos, as linhas de crédito elas começam a ser facilitadas, né? Então, a cada vez que essa empresa precisava de um empréstimo, ela teria facilmente através dos bancos, seja aí pelo impulso estatal, seja pela iniciativa privada, eles conseguem então esses muitos empréstimos, o que ocasiona em uma enorme dívida, certo? Uma outra questão também colocada dentro da década de 1920, pessoal, é a moralidade. Os estados norte-americanos aqui, os estados estadunidenses, acabam então promovendo uma busca pela moralidade dentro da sua sociedade, desenvolvendo, por exemplo, a lei seca, tá? Que vai impulsionar aí a máfia, que vai impulsionar, então, ou um comércio... Ih, pera aí, gente. Eu bati na câmera, a câmera travou. E como eu não estou apresentando, sem câmera fica pior ainda. Aí, voltando. Então, isso vai impulsionar a máfia, isso vai impulsionar aí um comércio ilegal, um tráfico, tá certo? Em relação às bebidas alcoólicas, tá? Ainda dentro da década de 20, pessoal, nós podemos perceber, então, uma grande especulação dentro da Bolsa de Valores, tá? Então, a compra e venda de ações é algo lucrativo, é algo, então, que faz com que as pessoas gerem muito dinheiro de maneira até e razoavelmente boa, certo? Aliás, muito boa, né? Aqui há relatos, a história de pessoas vendendo as suas casas para pegar esse dinheiro e investir na Bolsa de Valores com a expectativa de fazer com que esse dinheiro dobre, né? Em curto tempo, fazendo com que ele pague a sua hipoteca, pague ali a sua casa novamente e compre outra casa, ou acabe investindo esse dinheiro ainda mais na Bolsa de Valores e acabe vivendo, então,
desse lucro, acaba vivendo, então, dessas ações. Dado todos esses fatores, dado todas, então, essas informações, pessoal, é a partir da segunda metade da década de 1920 que a coisa começa a degringolar, certo? Começa, então, a dificultar. Até porque a Europa, ela começa a se estruturar novamente, tá? Então ela passa a importar cada vez menos produtos. Isso significa que os Estados Unidos passam a exportar cada vez menos produtos. Entretanto, todavia, quiçá, as indústrias continuam ainda num processo acelerado de fabricação. Então eu tenho muito produto para pouco mercado, tá? O que gera aí uma crise de superprodução. Óbvio, pessoal, que a crise de superprodução não é o fator determinante, não é o único fator, tá? Existem outros fatores, como, por exemplo, o endividamento que essas empresas foram acumulando ao longo da década de 20, tá? Somado a essa crise de superprodução, somado à estagnação do mercado internacional, somado também, pessoal, com essa tal especulação da Bolsa de Valores, que leva, então, tá certo, ao ano de 1929, com que a Bolsa de Valores de Nova York venha a quebrar, tá certo? Então, ali a famosa Quinta-feira Negra, né? Mais de 13 milhões de ações são colocadas quase que simultaneamente à venda, o que leva ali a um empobrecimento, leva então a uma desvalorização das próprias ações, o que vai ocasionar a falência das empresas, o que ocasiona também a falência dos bancos, uma vez que os bancos necessitam que essas empresas paguem o empréstimo para que eles tenham o retorno desse dinheiro. Só que se a empresa faliu, não tem como pagar o banco, tá? A falência dessas empresas também levará aí a um alto número de desemprego. Esse desemprego promove uma estagnação também do mercado interno. Então, as pessoas sem emprego não conseguem comprar. Logo, não comprando, outras empresas irão falir. Quanto mais empresas falem, mais os bancos falem, mais pessoas ficam desempregadas e assim sucessivamente, certo? Gerando, então, um ciclo vicioso, tá? Gerando, então, esse grave problema aí que nós vamos obter. Óbvio, pessoal, que essa crise iniciada nos Estados Unidos acaba afetando o mundo todo, uma vez que a economia norte-americana ela já rumava aí para a hegemonia, ela já rumava para esses grandes, para ser a líder, né, econômica. Então, ela estava trilhando esse processo. Quando ela entra, então, em recessão, quando ela entra em crise, tá certo? Ela vai puxando as outras economias. Exemplo, pessoal, aqui, o Brasil. Os Estados Unidos acabavam importando muito o café do Brasil, até porque era uma bebida estimulante, do qual, então, era muito bem aceita no mercado estadunidense, entre ali os operários, tá? Se os Estados Unidos está em crise econômica, logo ele deixa de comprar o café brasileiro. Desta maneira, o café brasileiro não sendo vendido para os Estados Unidos, essa crise se reflete aqui no Brasil. O Brasil não vendendo mais o que vendia em café, pode aí gerar, tá certo? Desemprego, que levará à estagnação do mercado interno, que levará a menos importação, tá certo? Menos exportação. Então, isso é uma crise que inicia nos Estados Unidos, mas devido ao seu tamanho, devido à sua força, ela vai puxando esses outros países também para a recessão. Óbvio, pessoal, que cada país terá o seu próprio ponto de apoio e o ponto de fuga dessa crise promovida lá no ano de 1929. Como no caso nós estamos focando nos Estados Unidos, tá? Esse ponto de reversão, vamos dizer assim, desse quadro, ele é iniciado através ali das eleições do Franklin Delano Roosevelt, tá? Que adota as ideias keynesianistas, tá? De uma maior intervenção do Estado na economia. Então,
fica meio que provado para os keynesianistas que o liberalismo econômico não dará certo. Essa questão, então, das empresas autogerirem a economia e que o mercado interno, que o mercado, então, acaba se autorregulamentando e tal, cai por terra. E a teoria agora mais aceita, né, é justamente a teoria keynesianista, do qual pede para que o Estado interfira na economia, até porque o Estado ainda detém um pouco de dinheiro, certo? O Estado, então, ele poderá controlar essa sociedade. Óbvio, aqui, algumas medidas foram tomadas, como, por exemplo, a linha de crédito principalmente aos agropecuaristas, tá? Ao mundo rural, para que esses caras pudessem produzir os seus alimentos, pudessem, então, abastecer a sociedade com produtos de gêneros alimentícios, e também, pessoal, aqui a questão de ajudar as indústrias de base, certo? Ou o setor primário. E aí a gente consegue abranger melhor quando a gente fala setor primário, né? Abrangendo todo mundo ali. Isso acaba levando, pessoal, a várias outras consequências. Por exemplo, aqui o Estado ele também vai iniciar uma série de obras públicas das quais consegue gerar empregos, e ao gerar empregos, ele também necessita de matéria-prima, ele também necessita de produtos, fazendo com que outras empresas possam criar empregos também. Então, a sociedade não depende mais, ou não ficará dependente eternamente de uma política assistencialista, certo? De um plano emergencial. Tá? Mas agora, com o emprego, mesmo que com o horário reduzido, ele consiga se sustentar, tá? Ele consiga esse emprego, ele consegue, então, essa pessoa consegue, então, certo? Sair do buraco, tá? Tranquilo? Outras questões aí foram tomadas dentro do New Deal, pessoal. Entretanto, todavia, quiçá, assim como a superprodução não é um único fator que leva à crise de 1929, o New Deal também não é o salvador da pátria. Não é com a adoção do New Deal, ponto, acabou, os Estados Unidos recupera a sua economia. Não. O New Deal ele só é o começo de tudo, certo? É o primeiro plano econômico, a primeira grande virada, vamos dizer assim, certo? Que os Estados Unidos começa a ter, tá? É justamente através do New Deal. Outras medidas econômicas foram sendo tomadas ao longo da década de 1930, que faz com que os Estados Unidos saia fortalecido, tá? Dessa crise, chegando, tá certo? A um futuro bem próximo, já no ano de 1945, a se tornar a grande superpotência e o principal país capitalista, tá? Do mundo, tá? Rivalizando ali com a União Soviética, tá certo? No período de Guerra Fria, tá? Tranquilo? Maravilha? Alguma pergunta? Alguma questão? Deixa aí, tá certo? Que a gente responde o mais rápido possível. Tá bom? Valeu, pessoal. Forte abraço.